Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem ouve, entende e pratica a mensagem de Deus, produz uma grande colheita. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a buscar a presença de Deus, quando nós oramos, quando nós ouvimos louvores, quando nós lemos a Sua palavra, o nosso coração ele começa a se transformar. Então, propriamente, não é as palavras que estão na Bíblia que mudam o nosso coração, mas é a presença do Espírito Santo. E cada pessoa, no começo, tem a oportunidade de sentir paz, alegria, amor, esperança, de refletir sobre a própria vida, de pensar se tem feito bem realmente da forma que ele gostaria, se a pessoa ela tem dito a verdade. Então, cada dia que vai passando, que nós vamos lendo a palavra de Deus, é uma nova oportunidade de Jesus influenciar a nossa vida e os nossos pensamentos. E quando nós vamos lendo, nós notamos que Jesus ele faz muitas comparações. Então ele está falando sobre sementes, ele está falando sobre barcos, ele está falando sobre famílias e diversas coisas que ele coloca, e os discípulos às vezes eles ficavam confusos, porque eles não conseguiam reassociar ou entender. Falava sobre o fermento, e às vezes eles tentando entender se era o fermento do pão, e Jesus estava comparando o fermento com os fariseus. E às vezes eu posso estar dizendo essas palavras para você e você também estar se sentindo confuso. Porque a Bíblia ela não é um livro que nós discernimos de forma carnal, mas é um livro que faz todo o sentido da parte espiritual. Então, quando Deus fala em produzir frutos, em colheita, é uma colheita espiritual, é uma mudança de vida, é uma mudança de sentimentos. Porque quando nós vivemos longe de Deus, os nossos sentimentos eles não são bons. E nós só podemos perceber isso quando nós comparamos esses mesmos sentimentos quando Deus está conosco. Você já se parou para pensar? Por que uma pessoa, quando ela está aflita, ela tenta buscar alguém para orar ou tenta buscar a presença de Deus? Porque ela sabe que naquilo existe algo além dela mesma. E nós só conhecemos ao Senhor depois que nós experimentamos Ele. Porque Deus, Ele é Espírito. Eu posso ser tentador, querer encontrar Deus com os meus olhos, querer achar que um lugar é mais santo, é mais abençoado que outro. Mas todo dia você entra num lugar que Deus aconselhou que nós deveríamos orar, que é dentro do nosso quarto. Que é um lugar onde ninguém pode ver. É um lugar onde somente nós entendemos a dor que está ali dentro. Se a gente vai lá na palavra de Deus, lá em Lucas 8, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor diz assim: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para as que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo e quando chega a tentação, abandonam tudo. Então, de quem são essas palavras? De Jesus. E quem está relatando as palavras de Jesus para a gente? É Lucas. E o que tinha acontecido? Qual é o contexto? Jesus ele tinha dado um sermão. Ele estava explicando para as pessoas através de comparações. E os discípulos eles não estavam entendendo o que Jesus queria dizer quando ele falava sobre sementes. Então Jesus ele disse: a semente é a mensagem de Deus. Se nós quiséssemos plantar milho, o que nós iríamos precisar além da terra? Da semente. Então se eu tenho a terra e tenho a semente, eu coloco ela na terra e vou cuidando. Deus vai mandando chuva, Deus vai mandando
todas as coisas que são necessárias para que essa planta ela passe a crescer. E assim, depois de um tempo, o que nós vamos ter? Uma colheita. Então aquela semente que não se parecia com nada, um mero grãozinho, quando eu olho, ele tem uma característica totalmente diferente. E através das sementes que nasceram, outras sementes podem ser plantadas. E assim a nossa vida também ela é quando nós colocamos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Então Jesus diz que naquela parábola o que ele estava falando era sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem de Deus. E quando nós evangelizamos, nós tiramos a semente que está dentro de nós e colocamos dentro da outra pessoa. Quando você lê a Bíblia, o que você está fazendo? Você está pegando aquelas sementes que estão na palavra de Deus e colocando na onde? Dentro do teu coração. Por que eu falo? Leia a palavra de Deus todos os dias. Para todos os dias você colocar novas sementes dentro do teu coração. E o que é o pecado? É se eu tivesse plantado alguma outra coisa no lugar. Então, quando eu me confesso os meus pecados, eu venho liberando essa terra, tirando essa erva daninha de dentro do meu coração, essa praga, e começo a abrir espaço para uma nova semente poder viver dentro de mim, que é a palavra. Só que existe uma diferença. A palavra não é só eu ler. Então, o que a frase ela diz? Quem ouve, então quem lê. Essa é a primeira parte. A segunda é qual? É entender. Se eu leio aquela palavra e eu acho que ela não é para mim, se eu leio a palavra de Deus e eu acho que ela não tem nada a ver com a minha vida, se eu leio a palavra de Deus e acho que para que eu possa entender tudo que Deus diz eu preciso de alguém, agora vamos pensar, quem será que vai colher mais? Quem lê a palavra todos os dias e semeia ela dentro do coração todos os dias, ou quem vai na igreja 1 hora por semana? Você acha que onde vai estar tendo mais colheita? É muito pouco. A igreja ela precisa ser um complemento, um lugar onde as pessoas elas vão para trocar experiências. E a igreja primitiva era justamente isso. As pessoas se encontravam para partilhar bens necessários, tanto espirituais quanto materiais. Mas era uma troca. Hoje nós não trocamos mais nada. Hoje nós sentamos, oferecemos dinheiro, as pessoas não sabem o que tem dentro do coração, não sabem nada. Só ouvimos e tchau, recebemos os recados, vemos o que nós podemos ajudar, ficamos ali emocionados ouvindo músicas, e é só isso. E aí, quando você sai da igreja, como ficam essas sementes dentro de você? Será que durante 1 hora que as pessoas falaram, nós iríamos conseguir lembrar de tudo que elas falaram? Nós não temos essa capacidade. Então, às vezes você vai pegar uma coisa, vai pegar outra na distração. Você está ali, alguma coisa já te distraiu e você já perdeu o fio da meada. Às vezes dá a impressão que nós temos a capacidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Nós não temos. Sempre que eu começar a fazer alguma coisa, eu vou parar de fazer outra. Por mais que simultaneamente eu possa gastar tempo. Quando eu coloco as coisas que são de Deus como alimento, eu paro o que eu estou fazendo para fazer. Eu não fico fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Esse é o meu jeito. Porque eu sinto que assim eu consigo absorver 100% daquilo que Deus diz, sem perder um único detalhe e uma única vírgula. Então nós já sabemos que a mensagem é a semente. E aí Deus ele vai dar exemplo de pessoas. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. Então olha como que ele comparou algumas pessoas como se alguém estivesse passando na beira do caminho e aquelas sementes elas tivessem caído naquele lugar. E o que acontece com essas pessoas? São as pessoas que ouvem a mensagem. Então você vai notar que em todas as comparações as pessoas elas ouvem a mensagem. Só que ouvir a mensagem é o de menos. O que vai determinar o que vai acontecer na vida dessas pessoas é o que elas fazem com essa mensagem em todos os momentos da vida delas, principalmente nos momentos de tribulação, de preocupação. É fácil a gente dar glória a Deus quando tudo está bem. Difícil é quando eu preciso realmente glorificar o Senhor em um momento onde eu não consigo entender o que está acontecendo. Então, o glória a Deus não vem quando tudo está bem.
mas vem justamente quando as coisas elas não estão bem. Então eu não tenho que buscar Deus apenas quando as coisas estão ruins, mas o tempo inteiro. Eu tenho que glorificar o Senhor o tempo inteiro. Então o que acontece com essas pessoas? Elas têm a semente, elas ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. Como que o diabo tira? Colocando dúvida, colocando questionamento. Eu não consigo aceitar a verdade que não está em mim. Se uma pessoa ela vem e me fala algo, e eu vou lá e questiono essa pessoa, eu não consigo tomar como verdade isso, porque eu já criei uma opinião pré-formada sobre as coisas. Se eu perdi a capacidade de ouvir as pessoas, se eu acho que a verdade está em mim e não na palavra do outro, tem algo errado. Porque nem Jesus ele vivia questionando as pessoas. Você acha que Jesus não conhecia a intenção das pessoas? Ele conhecia. Só que quando as pessoas davam uma resposta para eles, ele não ficava ali questionando. Ah, você tem certeza? Ah, não sei não, hein? Ah, não acho que foi isso que aconteceu, não. Não foi isso que me falaram, hein? E não sei o quê. Então a pessoa ela vive tomada por fofoca, tomada por mentira, tomada pela maldade que já está dentro dela e nós não conseguimos reconhecer. Pega um marido que ele faz tudo errado. Vê se ele não vai ser um cara ciumento e controlador. Pega uma mulher que também tem o mesmo tipo de comportamento. Então ele vai sufocar outra pessoa, ele vai querer pegar o celular, ele vai querer ver, ele vai querer falar, ele vai querer julgar, ele vai querer condenar, ele já vai querer fazer tudo. Porque enquanto eu estou julgando as pessoas, eu não estou sendo julgado. Nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aparentemente está tudo bem, eu estou saindo por cima, estou achando que eu estou fiscalizando a vida de todo mundo e ninguém está fiscalizando a minha vida, e é isso aí. Só que algo está acontecendo. Quem está dando esse comportamento para essa pessoa? É o diabo. E o diabo ele chega e tira a mensagem do coração dessa pessoa. Tira o Espírito Santo de perto dessa pessoa. Então pode ser alguém que frequenta a igreja a vida inteira. Só que adianta eu frequentar a igreja e deixar essa semente à beira do caminho? E é como se eu saísse de dentro da igreja e cada esquina que eu viro vai cair num pedacinho da palavra, eu já vou esquecendo Jesus. Hora que já liga o carro, já tá o Jorge e o Mateus ali dando o São Jorge e o São Mateus, né? Os Mateuzinhos ali cantando um sertão ali, pá, gostosinho. Porque é o que eu gosto, é o churrasquinho, é o pimbolim. Então na hora de conversar, vai falar de Jesus? Não vou falar de Jesus não. Vamos falar da vida dos outros. Vamos falar dos meus planos, dos meus sonhos. Vamos falar do Pix. Vamos falar do Pix, porque é como se não existisse imposto. A vida inteira descobriram o imposto agora. O problema é que quando a gente não paga a conta, tem alguém pagando. Então tudo aquilo que você acha que é de graça, tem alguém pagando. E hoje você vai começar a ajudar a pagar a conta também. E vai começar a ver o que é desigualdade também. Porque chega um tempo onde a gente vai ter que pagar pelas nossas escolhas. E talvez assim, na hora de escolher de novo, você pense: ai, não gosto de política. Você vai gostar de ficar sem dinheiro. Você vai gostar de ter que escolher. De pagar alguma coisa que você sabe que você não concorda. Porque a vida do diabo, ela é desse jeito. Então o diabo, ele vem, ele coloca preocupações dentro de nós. E ele tira aquilo que era a base, que era a nossa crença, colocando o que no lugar? Dúvida. E olha que já ficou muito bem claro, essas pessoas elas não são salvas, elas não serão salvas. Porque não tem arrependimento, porque não tem mudança de vida. Você saber o nome de Jesus não significa nada, você sentar num banco de uma igreja não significa nada, você conhecer pessoas dentro da igreja não significa nada. Não é o lugar que transforma as pessoas, é o Espírito. Se não tem Jesus e não tem observação de guardar a mensagem de Deus no coração, não adianta. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo e quando chega a tentação, abandonam tudo. Então vai existir ainda algumas outras sementes que ao invés de cair na beira do caminho, ela vai cair no meio das pedras. Então aquela semente ainda ela vai conseguir chegar dentro da terra e vai tentar brotar e vai começar a tentar nascer. Mas quando ela começar a nascer, o que vai acontecer? Ela vai começar a bater na pedra. Então essas pessoas elas ouvem a mensagem de Deus e elas recebem com alegria.
Isso é o que eu mais encontro. São pessoas que nós encontramos destruídas. Elas começam a ouvir o devocional, começam a ler a palavra de Deus, começam a ter mudança, começam a ficar em casa no final de semana, começam a parar de usar droga, começa a parar de ser obcecado pelas coisas. Então ela começa a ter uma estabilidade emocional. E você vê frutos na vida dessa pessoa, ela começa a viver bem. Só que aí, o que acontece? Elas não têm raízes. Eu não chamo isso de raiz, eu chamo de bagagem. Essa pessoa ela não tem bagagem. E o que é a bagagem? A bagagem é aquilo que traz quando nós lemos a Bíblia todos os dias. Porque se eu leio todos os dias, eu semeio todos os dias. E para mim poder semear, eu tenho que arrancar o pecado que está dentro de mim todos os dias. Então todos os dias eu tenho que pensar sobre a minha vida, eu tenho que refletir. Você quer jogar a tua salvação no lixo? Pensa na vida dos outros. O que os outros deveriam fazer, o que os outros deveriam ser, o que os outros deveriam isso, o que os outros... E você não olha a própria vida. Você vai jogar a tua vida no lixo. Então, a primeira pessoa que o Evangelho vai modificar é a minha. A primeira pessoa que está recebendo aquela semente sou eu. Antes de você querer dar semente para outras pessoas, entregar a palavra para outras pessoas, a palavra que você entregar para as outras pessoas não é a que está dentro da Bíblia, mas é a que nasceu dentro do teu coração. E você cuidou e essa palavra ela brotou. Então eu colho de dentro de mim para dar para as outras pessoas. Não é pegar terceirizando a palavra. Ó, toma. Para mim dar para alguém, eu preciso ter para mim. Então essas pessoas, elas creram apenas por um pouco tempo, porque elas não tiveram bagagem. Então é aquele que se emociona, é aquele que passa um tempo, que tá bem, que manda uma mensagem, que conta, que dá um testemunho, e aí tudo bem, tá ali. Só que o problema é que ela não gastou tanto tempo assim no Evangelho, entendendo como Satanás faz. Ela colocou o amor humano acima do amor de Deus. Ela colocou a prosperidade humana acima da prosperidade espiritual. Ele trocou a graça de Deus, que é a satisfação, pela desgraça. Por colocar um sonho, um objetivo acima de todas as coisas, sem se importar se Deus vai estar lá ou não com essa pessoa. E aí ela joga fora a salvação. Principalmente escolhendo pessoas que não creem nas mesmas coisas que ela. Ah, eu não vou na igreja porque meu marido não vai. Ou eu não vou porque ele vai em uma e vai em outra. O que você acha que vai acabar acontecendo? Se vocês não caminham juntos, certamente que vocês vão se dividir no meio do caminho. E tem um lugar que é comum que ambos poderiam estar orando junto, que é dentro de casa. Então, antes de vocês quererem orar juntos, orem separados. Porque se um dia separar o casal, e aí? Ah, é a minha mulher que costumava fazer o devocional comigo. E aí? Aí você ficou jogadão de novo? Então, se a minha esperança está nas coisas ou nas pessoas, tem alguma coisa errada com as coisas que eu acredito. Então, a bagagem espiritual, as minhas raízes no Senhor, ela nasce dentro do meu quarto, na solidão. Seja você tomando um banho, você andando no teu carro, você fazendo o que for. Você de moto, você num ponto circular, num ponto de ônibus, sentado no chão. Cara, a gente fortalece a nossa relação com Deus pensando em Deus. Não pensando nas coisas. Quanto tempo você gasta pensando em Deus? Quanto tempo você gasta pensando nas coisas? Quanto tempo você gasta julgando as coisas? Quanto tempo você gasta no celular? Olhando coisas que você nem sabe se é a verdade ou não. E esse é o problema. Então, chega o que na nossa vida? Chega, depois de algum tempo, chega a tentação e essas pessoas elas abandonam tudo. Então tudo me tenta, tudo é problema, tudo me faz cair, tudo me faz fazer, porque eu não coloquei bagagem. Porque eu não coloquei a minha esperança no lugar certo. E aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu acabei de ler Lucas, mas Mateus ele vai completar essa passagem. Por quê? Porque todos aqueles que viveram próximos de Jesus, Lucas não viveu, mas ele ouviu a história de alguém. E ele foi escrever para Teófilo tudo o que tinha acontecido. Segundo a, entre aspas, tradição, a impressão que dá que foi Paulo que contou para Lucas. E alguém deve ter contado para Paulo. Porém, agora nós vamos ouvir Mateus contando o resto da parábola. Porque Mateus estava lá e ele ouviu. Então a gente vê que a mesma história é contada de diversas formas. Por quê? Porque são diversas pessoas que testemunharam o que estava acontecendo. Assim como eu estou dando o meu testemunho, você vai dar o teu testemunho, o outro vai dar um testemunho, e todos eles vão complementar a mesma verdade. Porque o Jesus que eles estavam dizendo é o mesmo. E Paulo, mesmo sem conhecer Jesus, os ensinamentos dele se baseavam exatamente. E como isso é possível?
porque é o Espírito Santo. Então lá em Mateus 13, versículo 22 a 23, a palavra do Senhor ela diz assim: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão da riqueza sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60, outras ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Então, aqui está Mateus contando o que ele ouviu de Jesus. Então, se você começar lendo e não entender muito bem, não se preocupa, porque daqui um pouco a outra pessoa ela vai dizer a mesma coisa e a outra pessoa vai dizer a mesma coisa. Claro que não são fielmente as mesmas palavras, mas o pensamento é o mesmo e a história é a mesma, e um vai complementando o outro. Por isso, não se preocupe em querer entender tudo no primeiro dia. Vai criando raiz, vai criando bagagem, vai lendo, porque isso nós não vamos mais parar de fazer. Isso não é um tempo. Durante 40 dias não vou tomar refrigerante. Porque Deus ele se alegra com as pessoas que não tomam refrigerante e se entristece. Mas é porque eu não consigo controlar o refrigerante. Sabe por que você não consegue controlar? Porque não tem o Espírito Santo. E aí durante 40 dias você quer ter e depois não vai ter mais. Qual é o sentido disso? É como se eu falasse assim: segura essa lâmpada durante 40 dias. Você vai poder andar na escuridão, você vai poder ver a cor das coisas, você vai poder ver o caminho, você vai poder limpar, você vai poder enxergar. Daqui 40 dias você me devolve. Quem que é isso? Então as soluções que às vezes a gente vive, essa religiosidade, ela não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. E quando você lê a palavra, você vai ler exatamente a forma que as coisas devem acontecer para que você possa ter esses frutos espirituais. Porque quando Deus está falando de colheita, de semente, Ele está falando sobre mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de sentimento. Você vai falar para mim que você está se sentindo bem? Você vai falar para mim que a tua vida está uma beleza, está uma alegria? Porque pode estar agora, talvez está acontecendo exatamente aquilo que você quer, mas também pode não estar. E quantas vezes já não teve? Na maior parte do tempo não acontece o que a gente quer, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina. Então ele diz: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio do espinho. Então qual é a diferença? De novo, elas ouvem a mensagem? Elas ouvem. Mas olha o que tira a mensagem delas: as preocupações, pré-ocupação. Nós falamos disso esses dias. Então olha como isso é um veneno para a nossa fé. Eu não acreditar que Deus possa fazer, que Deus possa resolver. Porque eu quero determinar quem vai me ajudar, como vai me ajudar. E se essa pessoa ela não me ajuda, eu já falo mal, eu já xingo, eu já tento prejudicar, eu bloqueio. Então a minha esperança está na onde? Está nas coisas ou está nas pessoas? Você acha que existe engano nos planos de Deus? Não existe. Então, você quer destruir a tua fé. Deus está dizendo qual é a primeira coisa? Preocupação. E a segunda? Ilusão da riqueza. E como que essas igrejas de hoje em dia, se você ligar um canal de madrugada que está passando alguma coisa, você vai encontrar umas pessoas de terno ali, não são empresários, mas estão falando de dinheiro, de prosperidade, vai dar testemunho, falando que era uma pessoa que não tinha nada e agora ele tem, porque agora ele dá um dízimo gordo para a igreja e é só isso. A igreja se baseia nisso, em dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu faço a obra de Deus. Se eu dou dinheiro, Ele pode ajudar os pobres. Se eu dou dinheiro, né? Se não der dinheiro, Jesus não tem, é um miserável. Então, se eu oro, eu tenho que me preocupar. Se a minha vida está na mão de Deus, eu tenho que me preocupar. Se eu entreguei para o Senhor, eu tenho que me preocupar. Eu não tenho que me preocupar. Então, se eu me preocupo, o que vai acontecer? A mensagem ela não está dentro do meu coração. Então eu preciso continuar semeando. E olha a importância de ler a palavra todo dia, porque eu erro hoje, coloco a palavra de novo, deixo lá e vigio. Eu erro de novo, coloco a palavra de novo e vigio. A gente vai ficar fazendo isso. Vai chegar uma hora que está tão abundante a palavra ali dentro que nós não vamos ter mais nem dúvida. Então vem a riqueza, e aqui tem um detalhe: essas pessoas não produzem frutos. Então elas têm a palavra, elas escutam,
Só que elas não entendem. Elas não aceitam. Então elas não produzem frutos. E o que é produzir frutos aqui? É o evangelizar. Como eu sei que eu já estou produzindo os frutos? Quando eu estou evangelizando. E evangelizar é testemunhar. Evangelizar não é convite para ir na igreja. Porque tem gente que chama para ir na igreja, mas não sabe nem para que está chamando. Ah, mas por que eu vou lá? Ah, não, porque é bom. Não, porque é bom, vamos lá, porque tem que ir lá. Então, se eu não frequento a igreja, eu não sou bom, eu não sirvo, porque eu sou acostumado. Se eu tenho um chamado que Jesus disse, vá, eu vou. Se Deus não me chamou, eu não vou. Se eu estou me sentindo bem, se eu estou dando fruto fazendo o que eu faço, eu não preciso fazer outras coisas, porque os outros fazem. Porque é sobre servir a vontade de Deus, não é sobre servir a vontade dos outros. Se Jesus fosse fazer a vontade dos outros, ele tinha se tornado um fariseu. Mas ele vivia discutindo com os fariseus. Então, será que é só cumprir o que está na risca da palavra? Ou é poder ser livre pelo Espírito Santo? É o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que nós fazemos, é o que nós falamos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem de Deus e produzem uma grande colheita. Então eu escuto a palavra, eu acredito na palavra, eu procuro o meu pecado, eu me arrependo do que eu faço, existe uma mudança de vida, existe os dons do Espírito Santo dentro de mim, existe os frutos do Espírito Santo dentro de mim, através dos meus sentimentos. Eu já não tenho mais preocupação, eu já não tenho ganância ou vaidade pela riqueza, eu já não coloco a minha esperança nas coisas, mas a minha esperança ela está no Senhor. Então, através disso, eu começo a fazer o quê? Evangelização. E o que nós fazemos todos os dias gratuitamente? Evangelização. O que nós damos todos os dias para as pessoas? A palavra de Deus. A questão toda é o que você faz com a Bíblia que você recebe. A tua vida pode continuar a mesma se você largar ela aberta ali numa página qualquer, onde todo dia. Agora, adianta eu vir e ficar rifando pedaços da Bíblia dentro do meu coração? Você ia gostar que se alguém te procurasse apenas para dar uma só e sumisse? Não quer saber o que você sente, não quer saber o que você pensa, não conversa com você e não faz nada. A gente quer um relacionamento completo com as pessoas. A gente que exige que os nossos filhos sejam desse jeito, que a nossa mulher seja desse jeito, que o nosso marido faça isso. Mas da hora que nós nos relacionarmos com Deus, parece que nós estamos lidando com uma pessoa sem valor nenhum. Aonde eu passo, pego o que eu quero e só. Como se as pessoas tivessem obrigação de, no meu desespero, elas fazerem o que eu acho que elas têm que fazer. Umas 100, outras 60 e ainda as outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então olha que mesmo ainda dentro da entrega, cada vez mais, ou a gente pode ser 100% para Deus, ou eu posso ser 60% para Deus, ou eu posso ser 30% para Deus. Então eu posso render muito mais para Deus do que eu já rendo hoje. Você vê a quantidade de pessoas que a gente responde versículos no Facebook. Tem mais de 1.700.000 versículos respondidos. De graça. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas um versículo é muito pouco. Para você que talvez tenha uma vida cristã pode ser muito pouco. Mas para quem vive na escuridão, aquilo é como se fosse uma luz. Algo diferente. Porque se você for olhar ali nas redes sociais, na timeline, o que oferece? Primeiro que ninguém responde. Algo exclusivamente para você, ninguém responde. Se as pessoas mandam áudio pra gente, mandam mensagem, a gente responde todas as mensagens. Seja uma mensagem de voz que você manda para alguém, das pessoas que ajudam a divulgar a mensagem, gratuitamente. Então, quanto você está colhendo para Deus? E é no 1 a 1. O colher 100 não é você, é uma vida de colheita. É uma vida onde todos os dias você se coloca à disposição de Deus para fazer as coisas. É uma vida onde todos os dias eu paro para olhar os meus sentimentos e não para colocar a culpa nas circunstâncias pelas vezes que eu falo. Porque os dias difíceis, eles vão. A palavra fala, cada dia reserve o seu próprio mal, a sua própria dificuldade. Agora eu saio descontando maldade nas pessoas porque eu acho que eu tô assim. Cara, se você não está conseguindo manter a tua espiritualidade com Deus, tem alguma coisa errada naquilo que você acredita, ou na forma que você está buscando, ou na forma que você está fazendo. Porque eu posso ainda estar semeando 30, mas poderia estar fazendo 100. E esse é o ponto. Se você se satisfaz com o que você faz para Deus, achando que já está fazendo demais, ou que já está salvo, eu não sei.
Porque Deus, Ele me dá uma sede todos os dias diferentes, de fazer algo melhor, de buscar algo melhor. Claro, sempre sendo guiado pelo aquilo que Ele me coloca dentro do meu coração. Porque se eu já sinto preguiça de evangelizar, se eu sinto preguiça de fazer, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Então que fique claro que quem ouve, entende e pratica a mensagem de Deus produz uma grande colheita. Que o Senhor Ele possa nos dar sabedoria, que nós possamos ler a Sua palavra todos os dias, orar, conversar com Deus, ouvir louvores. Que a nossa vida possa ser um devocional, que ele possa ser feito todos os dias mesmos. Não se eu acordei mais tarde, eu acordei mais cedo, hoje eu tô afim, hoje eu não tô. Porque se você escolhe os dias que você vai viver ao lado de Jesus, os dias que você não estiver ao lado dele, você está vivendo do lado do diabo. E depois não reclama que não tem fruto, que não tem semente, que nada dá certo, que isso e que aquilo. Jesus ele deixou claro, olha, todos vão ouvir a mensagem, mas somente aquele que guarda a minha palavra no seu coração vai ter os meus frutos, que é paz, amor, alegria, fidelidade, esperança, autocontrole. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.